E olha só, a Maggi acaba de obter pela segunda vez consecutiva a nota mais elevada entre as empresas brasileiras de soja em um dos mais respeitados e abrangentes levantamentos internacionais sobre conservação florestal nas cadeias produtivas das empresas, o CDP Forest Soy. Vamos então falar ao vivo com a diretora de Sustentabilidade e Comunicação da Maggi, a Juliana Lopes. Oi, Juliana, bom dia para você e primeiramente feliz 2021. Bom dia a todos. Feliz 2021 para todo mundo. Maravilha. Juliana, a gente sabe da importância dessa crescente, do chamado ESG nas empresas e como esse lado da sustentabilidade vem tomando uma importante forma, força e maneira de fazer, claro, todo esse trabalho. E aí a gente vem nesse quadro aqui de carreiras, de oportunidades, de vagas e é muito relevante quando sim há conquista de um reconhecimento e quando a gente fala em reconhecimento num nível muito elevado, né? Como foi para vocês e como é que funciona esse levantamento, enfim, de conservação florestal e recebê-lo, então, pelo segundo ano consecutivo? Bom, sem dúvida nenhuma, a gente recebeu reconhecimento. Eu acho que é a consagração, né, de você fazer um bom trabalho e você ter um reconhecimento internacional a nível de avaliação de investidores é extremamente importante para você se posicionar bem no mercado atualmente, né? A gente precisa lembrar que o CDP ele representa mais de 500 investidores e a gente está falando aí representando quase 96 trilhões de dólares em investimento mundialmente. Então, isso para a gente é uma grande oportunidade também de ter um reconhecimento e um posicionamento diferenciado no mercado financeiro. Maravilha. Como é que funciona todo esse levantamento, né? Os passos e para vocês, claro, conquistarem esse patamar importante? O CDP, na verdade, ele encaminha para as empresas que são selecionadas, né, pelos Uhum. investidores, um questionário. E esse questionário ele vem com um monte de informação que a empresa precisa prestar. O principal dessa avaliação são as políticas e a forma de implementação dos compromissos empresariais, né? Focado principalmente na questão de conservação de floresta. Então, eles avaliam todas as políticas, os procedimentos, a implementação dessas políticas, como é que a gente faz o processo de verificação, de auditoria, validação das informações, se são informações que a gente torna público ou não. Então, é uma gama aí de mais ou menos uns 9 critérios diferentes de avaliação e verificação por parte deles. Exatamente, que é a questão da auditoria, né? Que é tão importante e relevante, mostra também a questão da transparência. E por que é tão importante nesse momento a gente ter, sim, empresas nesse sentido, né, de alcançar aí esse nível excelente nesse CDP, no momento em que a gente tem várias respostas da pandemia, entre elas, cada vez mais a esfera da sustentabilidade, lembrando dos pilares, né, não só a questão de preservação do meio ambiente, mas também social, enfim, esses outros fatores que dizem, né, e traduzem o que é a sustentabilidade. Sim, sem dúvida. Como você falou, né, essa letrinha ESG, né, esse grupinho de letrinhas, ela está ficando cada vez mais forte no mercado, né? Uhum. Então, em termos de avaliação, não só das instituições financeiras, mas por parte dos clientes, né? O que eles querem saber é como a empresa está se comprometendo, mas principalmente não só o compromisso, mas a atuação em si e como é que você demonstra esse monitoramento sobre questões ambientais, né? A letrinha E, a questão social e a governança, né? E a gente tem que lembrar que o processo de governança ele vai tanto no processo de monitoramento quanto transparência de informações. Então, essa avaliação, quando você passa e mostra que todo o processo de conservação florestal, e aí no nosso caso, tanto da nossa produção agrícola própria, quanto da nossa parte de compras, né, de trading, ela é baseada em critérios muito robustos em termos de sustentabilidade, faz toda a diferença no mercado e faz com que a gente consiga, inclusive, buscar novos mercados. Né? A gente consegue se apresentar de uma forma diferente no mercado internacional. Exatamente, que traz de toda maneira esse posicionamento diferenciado quando você está negociando aí nesse nível internacional.
E claro, a gente fala dessa que é a principal commodity brasileira, no caso a soja, e a soja a gente sabe quanto ela é vista, né? Quantos olhos estão voltados para a nossa commodity, principalmente quando a gente fala em mercado europeu. Então a gente tem e traduz essa resposta de maneira assim bastante relevante e baseada em dados quando ocorrem aí essas negociações, né? Já dá uma outra leitura, Juliana? Sem dúvida nenhuma, né? Por exemplo, a gente vem reportando anualmente os nossos resultados relacionados tanto à nossa produção, na questão de sustentabilidade, quanto da nossa cadeia de fornecimento. Então, por exemplo, no nosso último relatório de progresso, e isso foi avaliado também, a gente demonstrou que dentro da nossa propriedade a gente conserva 138 mil hectares, né, de área nativa. A gente está falando aí 13 vezes uma cidade de Paris em conservação dentro da nossa própria área. A gente tem aí 100% de todas as nossas fazendas certificadas em padrões internacionalmente reconhecidos. Quando a gente vai para a nossa atuação de compra de soja junto a produtores, a gente tem todo um processo de rastreabilidade e garantia de origem. Eu já consigo mapear 98% do meu fornecimento das áreas prioritárias nossas, além de garantir nessa informação que eu já tenho 99% de áreas livres de desmatamento desde 2017 da nossa área de fornecimento, né? Então, essas informações, esses dados, eles dão a credibilidade que o mercado precisa. Quando você demonstra que você tem um sistema robusto, que você tem ferramentas de monitoramento, então isso vai ganhando espaço e mostrando a importância da sustentabilidade na soja brasileira. Excelente. Só para ficar bem fixado aqui, claro, vocês então, em termos de produção, conseguem preservar 138 mil hectares de mata nativa, é isso? O que representa 13 Exatamente. Paris, por exemplo, 13 cidades. Exatamente. Nas nossas fazendas, nas nossas áreas de preservação, são 13 cidades de Paris preservadas. Isso, digamos, em percentual, quanto que dá para fazer essa relação, né, em termos de produção e esse percentual de preservação você tem? A gente tem, em média, mais ou menos 40% de preservação da área total. Maravilha, e claro, tem a questão 40 aí. a 45. Excelente, tem a questão também de, como você bem colocou, por parte aí dos fornecedores, né? Como que isso é feito também em termos de conhecer mais a fundo e adquirir, obviamente, quando você tem toda essa questão de conseguir verificar a rastreabilidade, todos esses fundamentos que dão, sim, toda essa sustentação de que é uma área que mantém e tem isso como seu, uma das prioridades e pilares, com toda certeza. Bom, muito obrigada, então, por sua entrevista aqui com a gente. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. E, claro, a gente volta a se falar em outras oportunidades. Novamente, um ótimo ano aí para todos. Muito obrigada, um bom dia para vocês e uma boa semana a todos. Boa semana.